Boa noite a todos. Obrigado por separar esse tempo para a gente poder conversar, se aprimorar. Acho que para o Maurício, para a Ingrid, a trilha, a gente ainda vai fazer o nosso onboarding, tá? Então, para a gente se aprofundar mais. Mas essa trilha não é nenhuma estratégia, né? Mas é uma estrutura de treinamentos que a gente prepara. Seria o passo 2, logo após o onboarding. Mas como vocês já entraram, é bom que eu brinco muito, né? Já vão entrar para o segundo ano, depois a gente volta para o primeiro, que o primeiro já fica mais preparado, né? Mas a gente ainda vai marcar esse onboard de vocês, provavelmente próxima semana, eu chamo vocês. Como os dois estão... Tem mais algumas pessoas para entrar, a gente espera entrar essa semana, mas aí no final da próxima semana a gente já está marcado para a gente fazer esse alternado ali numa segunda e na quarta, tá bom? Dito isso, hoje então a ideia, a trilha a gente dividiu ela em 7 partes, né? Ela é uma construção de argumentos, uma construção de suporte, para comportar, né, para dar apoio para vocês conseguirem desenvolver, identificar clientes, aprofundar mais sobre a solução. E nessa primeira, a gente vai abordar muito na questão de quem é o nosso cliente. Apesar de a gente sempre cantar 7 cantos, hoje a gente vai falar de gestão de patrimônio, tá? Lembra, a Nila divide em 2 grandes estruturas, o Nila Bank com soluções offshores, e a parte da gestão de patrimônio, que é o que a gente desenvolve aqui no Brasil, focado em médicos e empresários. Então, um segundo que eu vou iniciar o compartilhamento. Lembrando, quando eu inicio o compartilhamento aqui, a gente vai mudar, inclusive todo mundo nas próximas reuniões, o login do convite vai mudar, fiquem atentos a isso, a gente vai para o Zoom, e aí eu consigo ver. Então, quando eu iniciar o compartilhamento aqui, eu paro de enxergar vocês. Então, se tiver alguma dúvida, quiserem interromper, falar algo, me avisem, que aí eu paro aqui que eu não estou enxergando ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Não. Me digam, alguém me comunica aí se está aparecendo para vocês o compartilhamento. Sim. Sim. Maravilha. Então, agora eu tenho que voltar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aí vai ser uma enquete. Eu estou aprendendo isso e um ponto importante. Esse treinamento, a meta é terminar ele em 45 minutos, no máximo 50, tá bom? Para a gente manter foco, desenvolver, mas essa é a meta, né? Então, normalmente a gente supera a meta, lembrem disso. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vou dar para a tela. Qual é o ramo de negócios da Nila? Fiquem à vontade, um de cada vez, né? Sem todo mundo falar junto ao mesmo tempo, por favor. Eu costumo dizer que é finanças internacionais, né? Boa! Mas errou. É uma empresa de gestão patrimonial. Boa, também. Offshore? Também. Mais alguém? Vamos focar então na parte de gestão de patrimônio. Se fosse falar que eu sou uma empresa que a gente faz a parte da gestão integrada, qual seria o nosso ramo? Planejamento sucessório? Anotado. Mais alguém? A melhor resposta vai receber um... Seria o suporte jurídico, contábil, banking, governança? Também. Mas eu quero trazer vocês para um ponto muito importante. Se a gente for para esse caminho, a gente não vai conseguir vender. A gente não vai conseguir apresentar, porque o cliente, concordam que está todo mundo, hoje em dia, a oferta de soluções está muito grande hoje. Então, eu quero trazer vocês para uma visão diferente. Isso pode parecer blasé, mas a gente luta muito aqui para isso, tá? E a gente vai falar isso na próxima tela, mas é uma briga constante. É real mesmo solucionar algumas coisas para os nossos clientes. Então, seria uma solução em um único local, em um único lugar, que daí todas as estruturas vão conseguir se conversar. Boa, anotado também. Mas espera aí que eu vou compartilhar. Apareceu aí? Sim. Peraí que agora travou aqui também. Gente, o nosso ramo, nós somos uma empresa de soluções de problemas. O nosso cliente,
ele não quer só um produto financeiro. Ele quer paz. Ele quer tranquilidade para tocar a clínica, para tocar a empresa, sem medo do que está por trás. Confiança para ter a tranquilidade que o patrimônio dele, primeiro, está protegido. Ele quer segurança ou estrutura para poder crescer de forma segura, sem improvisar. Então, a gente traz para ele a solução de desorganização, exposição jurídica, falta de estrutura e governança, e o medo invisível de perder tudo. Quem aqui é empresário, alguns de nós empreende, e quando a gente tem um negócio, e a gente vai tomar uma decisão, quantas vezes a gente ficou com aquele medo de se eu tomar errado e perder tudo? Se eu tomar uma decisão errada? Concordam com isso? Lembra que eu não tô vendo ninguém, tá? Se vocês balançarem a cabeça, eu não tô vendo. Sim. Então, esses medos que a gente tem, o nosso cliente tem também. Só que a gente, às vezes, quando a gente vai passar por um processo de vendas, a gente é muito treinado a identificar algo que às vezes a gente está aqui intrínseco. E quando a gente sente isso na nossa pele, o convencimento, ou nem, eu não vou usar a palavra convencimento, porque é quando uma pessoa discorda com a gente tem que convencer, mas mostrar para ele que a gente entende o receio dele. E para a gente conseguir solucionar o problema dele, e a gente vai ter aula de storytelling lá na frente, mas se a gente olhar só para um pedaço do patrimônio, a gente não resolve. E quando eu falo patrimônio, aqui a gente divide o patrimônio em 3 partes: o patrimônio familiar, empresarial e o pessoal. E tudo é patrimônio para nós. Tanto que a nossa sigla é IWA, é wealth, é riqueza. E até família é patrimônio. Só que ninguém consegue olhar para esse cliente de forma inteira. Ninguém. Desafio aqui. Aqui consegue olhar patrimônio empresarial, familiar, pessoal, analisar de forma integrada, fornecer serviços integrados. Então, tenham isso em mente. Quando a gente estiver na frente de um cliente, por isso que eu quero trazer isso para vocês. Se a gente vai com foco de solucionar problemas, a gente fala ou a gente pergunta? Pergunta. Correto. E por isso, e aí teremos também mais para frente o treinamento do processo de 6 passos, que a gente tem o nosso processo de vendas dividido em 6 partes. Porque a gente pergunta, a gente entrevista. Eu quero realmente saber qual que é o problema dele. Eu preciso que ele confesse, eu preciso que ele tenha a segurança, ele tem o trust model, né, o modo de segurança conosco para se abrir. Então, tenham isso em mente. Apesar de atuarmos no ramo financeiro, nós somos solucionadores de problemas. Esse é o nosso business, como diriam alguns amigos aqui da Faria Lima. Ok? Alguma dúvida aqui? Ou algum comentário? Vou seguir. Então, o nosso papel é ser mais do que gestor de patrimônio. A gente quer ser o parceiro dele. Pode comentar uma coisa? Por favor. É cedo ainda para falar em governança descentralizada ou não? Ou é o momento? Rapaz, me explica isso daí, governança descentralizada, porque a palavra governança, ela já puxa a ideia de centralização, tá? Sim. Então, posso colocar assim, sistemas descentralizados digitais, como blockchain? Não, mas aí é outra coisa. Aí já não, o sistema descentralizado, ele quer dizer numa questão de segurança e não de governança. Tá? Talvez se trate mais de diversificação, né? A questão da segurança, realmente. Depois a gente pode expandir isso, talvez não seja agora. Isso, mas a palavra não é governança descentralizada. Ok. Aí você pode encontrar uma outra frase para isso. Ok. Segurança descentralizada. Aí ok. Que aí é o papel da blockchain. A segurança não está centralizada, né, numa única estrutura. Blockchain, ela dispara isso. Mas governança
ela traz a ideia de centralização, um processo, uma organização. Tá bom? Entendi perfeitamente. Então, negócio, gente, a gente faz uma única vez. Parceria é pro resto da vida. Tanto que quando que a gente fala dos nossos, né, também, pelo menos eu sou da época que a gente casa para ficar para sempre, tá? O que é o nosso esposo, o nosso marido? São os nossos parceiros. É um plano de longo prazo. Quando você fala, esse cara é meu parceiro, essa mulher é minha parceira, né, seja nos negócios também, não é um negócio pontual. Estou ali e vou embora. Então, a gente não faz negócios com os nossos clientes. Nós fazemos parcerias. Eu quero estar ali, não só... O que o mercado financeiro inteiro vai atrás desse cliente? Só quando ele está bem. O que é bem para o mercado financeiro? Cash. Dinheiro no banco. Ou na conta da corretora. Para quem é empresário, quando a gente tem 1 milhão na conta, quer dizer que a gente já passou por todos os problemas. Vocês concordam? A gente já apanhou, já sofreu, já assumiu o risco, já passou o frio da barriga. E sofre, hein? Pode falar. Não, e o empresário sofre, né? Oxi! Então, o mercado financeiro inteiro só quer essa parte da vida dele. Quem lembra do filme, né? Este momento, este pequeno momento, representa a felicidade. Então, é só esse pedacinho. E o resto que está passando lá? Quem está segurando na mão dele para ajudar ele a tomar uma boa decisão? Para organizar o patrimônio, não só organizar e sair correndo. Lembra, nós somos parceiros, nós não fazemos negócios. Então ainda que você quer dizer, o nosso papel, a gente estrutura de forma pontual? Sim, mas é pontual. É uma vez e outra, olha lá. O que a gente quer fornecer para ele, assim, cara, eu não vou só estruturar, eu vou te acompanhar. Eu quero fazer a estrutura dar certo, funcionar. Até porque uma estrutura imutável no Brasil, ela tende a falir, ela tende a dar problema. Por quê? Porque no Brasil até o passado anda incerto, quanto mais no futuro. De um ano para o outro, um fundo exclusivo saiu de herói para vilão. Previdência saiu de boa solução para um produto custoso. Então, a gestão patrimonial no Brasil, ela tem que ser dinâmica, fluida. Então, se o cliente fala assim, mas esse escritório aqui, então, me ofereceu para montar a minha estrutura. Ok, e depois? Resolveu uma estrutura, ok, ela pode ser bom para este momento e para lá na frente. Por isso, a gente quer acompanhar. Esse é o nosso objetivo. Então, guardem isso, tá? Nós não fazemos negócios, nós fazemos parcerias. Sejam com vocês, sejam com nossos clientes. Para ajudar ele, quando ele fala assim, nossa, eu tô cheio de problema, é agora que eu quero estar aqui. Até porque eu não preciso dele ter 1 milhão conosco, eu só preciso suportar um fluxo de caixa. Pagar a mensalidade, por favor. Mas vou estar ali justamente para o problema. É isso que a gente quer. É estar do lado dele lá atrás, né? Quando a gente começou no slide. Solucionar problemas. Então, quanto mais problema ele tiver, mais confuso, melhor para nós. É onde a gente tem mais ferramenta, experiência, robustez para ajudar ele a passar por essa turbulência. E sempre acontece, como alguém comentou agora há pouco, o empresário a gente está sempre em turbulência. A gente colhe fruto? Colhe, mas está sempre aqui, naquele momento da incerteza. É Brasil, empreender aqui não é para os fracos. Então, essa é a nossa proposta. Tá? Então, tudo bem que alguém vai me zoar aí, que eu estou filosófico hoje, mas essa parte de filosofia, vamos dizer assim, é para mostrar, para desmontar a ideia que o mercado financeiro é muito, eu vou chamar de robotizado, ok? É muito quadradinho, é isso ou aquilo, ou é A ou é B. Aqui não. A gente tem essa parte mais da filosofia de estar do lado. Que até porque a tangibilidade da nossa solução, ele vem no médio e longo prazo. Porque o nosso papel é resolver o problema antes dele existir. E vocês vão ver mais para frente. Às vezes, tem solução que a gente vai resolver, problema que ele nem fazia ideia, mas foi resolvido. Joia? Alguma dúvida aqui?
Dito isso, Acompanhando. chamou, falou. Não, só acompanhando mesmo. Então tá bom. Quando a gente fala de gestão de patrimônio, qual seria a persona do nosso cliente? Valendo um boné da Nila, que ficaram lindos. Lindo, lindo, lindo. Depois eu vou tirar uma foto e jogar no grupo. Que aí eu vou fazer uma enquete lá. Primeiro quem for palmeirense já vai ganhar de cara. E depois a gente vai fazer uma enquete. Né? Tô na Posso fila aqui pra responder? dar a resposta, hein? Por favor. Então, o persona do cliente Nila é aquele cliente que ele tem patrimônio, mas não tem liquidez. Ok? De forma macro. Ótimo. É isso. Vamos esmiuçar ele? Vou deixar para o coleguinha agora. Boa, Fabrício. Até porque você passou pelo treinamento secreto, né? Então, depois eu comento isso também. Mas é bom que a gente vai esmiuçar isso. Vamos lá. Alguém consegue... o Fabrício, ele deu o macro. É o cliente de alto patrimônio e baixa liquidez. Esse é o nosso ponto de início. Por que ele tem alto patrimônio e baixa liquidez? Porque o patrimônio ele está imobilizado e efetivamente o que ele ganha, ele gasta ali na mesma proporção ou até mais. Esse seria o médico. Ok, vamos esmiuçar então o médico. E o empresário? Por que ele tem um alto patrimônio e a baixa liquidez? Por causa do fluxo de caixa? Porque o dinheiro dele está todo investido no negócio dele. Também, boa. Eu vou fazer eu sei que tem a galera do mercado financeiro, não me julguem, tá? Lucas, me perdoa. Mas assim, quando a gente fala de investir, eu tô falando do empresário, tá? Por que o empresário ele tem uma baixa liquidez para investimentos, tá? Para colocar um dinheiro de médio e longo prazo? Por quê? Porque ele reinveste no negócio dele. Apesar do risco, o nosso negócio sempre é mais rentável. Por mais que a gente vai fazer o cálculo, aí sim, existem casos e casos, né? A gente coloca lá, a margem do cara, dando todo um trabalho, é 10, a Selic está entregando 14. Ok. Mas aí são casos e casos. Eu digo no macro, tá bom? Então, vamos esmiuçar esse cliente. Primeiro, o nosso público. Ele é formado por quem? A maioria, médicos e empresários. A gente apelida ele de perfil guerreiro. Por que a gente chama ele de guerreiro? Esse cliente, de novo, né? Lembra, a faixa quando a gente olha a pirâmide patrimonial, ele não está lá na ponta, ele está no meio. Lá na ponta está os clientes de alta liquidez, certo? No meio está os clientes de alto patrimônio e baixa liquidez. Esse guerreiro, ele não é um cara que... Ele tem um negócio dele muito mais ele tem sucesso no negócio, aliás, muito mais pela teimosia do que pela estratégia. Não sei se o Gabriel está aqui, mas não sei se o Davi está aqui, ou se o João ainda está aqui, mas eles estão com clientes recentes passando pelo processo. E quando eu trago esse ponto, todos os clientes, o perfil é igual. A gente pergunta, né, como é que... quando vocês fizerem... A gente vai ter o treinamento de 6 passos, mas a primeira reunião eu pergunto para o cliente, cara, me conta a sua história. Eu não quero saber de você, empresário, me conta, desde criança, como foi sua relação com seus pais. Gente, é cada história bonita, vocês não fazem ideia. E motiva, tá? Eu sempre saio motivado, assim, putz, vou fazer dar certo. Porque passou por cada coisa, vocês não fazem ideia. E esse cara, ele é o guerreiro. Então, ele não é o estrategista. Então, peraí, vou fazer um business plan, vou analisar aqui, vou analisar a taxa de juros. Não, ele imaginou um negócio, ou pegou um negócio do pai e foi batalhando. Não fez Harvard, Yale, FGV, pode depois ter feito, mas no início, não. E um problema, quando eu vou colocar aqui... peraí que tem alguém querendo entrar, um segundo. Heleno, meu amigo! Quer dizer, tudo bem? Graças a Deus, e você? Boa noite a todos, tudo ótimo, graças a Deus. Voltou a tela? Positivo. Boa. Então,
esse cliente, ele é o cara aguerrido. Então, ele foi na teimosia. E quando ele vai na teimosia, em algum momento, ele vai apanhando, ele vai tentando, vai construindo ali, passa dificuldade aqui, dificuldade ali, vai. E em algum momento, acontece aquela famosa frase, começou a ter sorte. Porque o negócio começa a dar certo. E, gente, vocês vão passar por isso, quanto mais, né, depois a gente vai criar e fazer o plano de falar com os clientes, mas vocês vão descobrir uma coisa assim, vocês podem perguntar para todos. Parece que é de uma hora para outra o negócio começa a dar certo e começa a entrar dinheiro, ele começa a ficar rico. E quando entra dinheiro muito rápido, o que acontece com esse cliente? O patrimônio cresce desorganizado. Por isso que ele vai adquirir um monte de patrimônio, porque ele não vai investir, ele vai começar a adquirir imóvel, ele vai adquirir isso, vai adquirir aquilo. Quem colocou mensagem, eu não estou vendo, tá? Pode chamar. Eu queria falar mais, isso trata-se mais em questão da tributação em cima do patrimônio dele, isso? Não, é construir mesmo. Ele começa a comprar imóvel, começa a comprar um monte de coisa, investir um monte de coisa, porque tá entrando dinheiro. Ele não para se planejar. Ele começa a olhar, putz, tá sobrando 500 mil, vem para o meu caixa. Aí ele começa a comprar de tudo de qualquer jeito. Compra na empresa, na pessoa física, no nome da esposa, do filho. O patrimônio começa a ser construído de forma bagunçada. Não tem um plano. Antes de eu comprar esse imóvel, então eu vou constituir a minha holding, porque todos os imóveis eu vou colocar dentro dessa holding, eu vou criar uma outra holding de equity, porque todas as sociedades que eu vou entrar vai entrar nessa holding. Não é, ele vai entrando. Já viram aquela famosa frase, dinheiro atrai dinheiro? Quando ele começa a ter liquidez, começa a aparecer bons negócios, boas oportunidades. E aí, automaticamente, o patrimônio cresce desorganizado. Então, você vai visitar clientes, vão falar assim, cara, eu tenho 4 imóveis no meu nome, aí depois eu coloquei mais 3 imóveis no nome da minha filha, aí depois mais 2 imóveis no nome do meu filho. Mas por que você fez isso? Eu estava com medo de tomar um processo aqui, já ia deixar no nome das crianças. Entende? Um outro ponto muito importante, que é característica desse cliente guerreiro. E esse cliente guerreiro, gente, eu estou falando de... Para não falar 100%, eu vou falar de 87,75% do empresariado no Brasil. Tá? Um outro ponto muito importante esse guerreiro, ele conhece a empresa de ponta a ponta, porque ele construiu ela do zero. Em alguns casos ele herda também, mas que é um caso do Gabriel, ele assume a empresa da família, do pai, e dá o upgrade na empresa, mas tem um ponto ruim nisso. Ele se torna centralizador. Pode perguntar para qualquer cliente empresário mediano ali, que você vai perguntar para ele, você é centralizador? Ele vai falar que não, e você pergunta para alguém do lado dele. Você pergunta para ele e olha para quem está do lado. A pessoa que está do lado vai virar o olho e vai falar que se ele falar que não. A empresa depende muito dele. Por isso que a gente instaura a ideia de governança corporativa. Se a nossa ideia é ser o parceiro dele, é estar com ele, estar com os filhos, estar com os netos. E a empresa é a máquina de geradora de caixa para a família. E se ele vem a faltar e a empresa depende dele, o que acontece com a empresa? Vai para o brejo. O que acontece com a família? Vai junto. Porque a empresa é a máquina de gerar recursos. Então, a estratégia nossa não é porque a gente é bonzinho. A gente viu a oportunidade, então, peraí. Se eu ensinar esse cliente a ter uma governança, que a empresa funcione como uma máquina independente, não é que ele não é importante, ele é muito importante, mas a empresa tem que funcionar sozinha. Com regras, com organização. Por isso a gente monta o time. Por isso existe o Rica na Nilo. Para ele ensinar a empresa a preparar ela para as próximas gerações. E governança corporativa, preparar o sucessor, se faz em vida. Porque ele tem que preparar. Um outro ponto esse cliente, como ele está ali, injeta na empresa, o perfil dele é tomar crédito e não investir. Por isso a gente tem um time de estruturação, de estruturar, levantar e organizar dívidas.
para fornecer para esse cliente, peraí, vamos, já que você já tomou a dívida, vamos organizar ela, vamos reduzir esses juros? Ou não, se vai tomar, vamos tomar com inteligência, vamos fazer um planning aqui, vem cá, deixa eu analisar que tipo de dívida você vai tomar. Ah, vou tomar dívida para pagar outra dívida. Esquece, vamos refinanciar aquela dívida. Não se toma dívida para pagar dívida. Coisa só aqui no Brasil. Então, esse são os pontos, né? E tudo isso daqui é um cliente só, tá? Uns mais puxado em outra ponta, outros mais em outro, mas todos eles vai ter em um certo percentual esse perfil. Eu já falei de patrimônios organizados, né? Que vai crescendo rápido. Um outro ponto, ele é solitário. Por que ele é solitário? Aos amigos que empreendem aqui, e todos nós no final do dia somos empreendedores. Se eu fornecesse, se todo mundo aqui tivesse um time de conselheiros, com uma vasta experiência, para toda decisão difícil que você fosse tomar na vida, você pudesse consultar. Só não pode ser pai e mãe que a gente nunca consulta e nunca dá ouvido. A gente só vai descobrir isso lá pelos 45, 50 anos. Mas antes disso, a gente nunca dá. Então, para ajudar a gente a tomar boas decisões. Quem aqui gostaria? Eu adoro. Porque eu vou lá, pode nem sempre, tudo que eles falam eu vou dar ouvido. Não. Mas me ajudam a identificar pontos que eu deixo passar. Me ajuda a analisar. Existe uma máxima, né? Eu sempre esqueço o nome dessa frase, né? Do que é esse troço, mas se você é capaz de escrever ou de descrever, né? Ou falar o seu problema com clareza, você já resolveu 50% dele. Esse é o papel, então, que a gente fornece o time de conselheiros, no papel do Zé, da decisão estratégica. Para esse cliente poder recorrer a alguém com know-how, experiência, conhecimento técnico e principalmente conhecimento de vida. Um outro ponto, que aí é aquela questão, né, quando fala que ele não está, da questão da governança, ele não tem um plano sucessório na empresa definido. Pode perguntar. Quem que vai te suceder aqui na empresa? Não sei. Você já tem um plano? Não, não tem. Entre outros, alguém aqui quer trazer mais alguma informação, alguma coisa que eu deixei passar, que vocês acham, olha, esse caso aqui, o caso do médico também, a gente pode, o médico ele está muito próximo disso, mas o médico tem algumas nuances. O médico tem na sua grande maioria. Edrei, a grande parte dos empresários falta gestão no negócio deles. Também. É que aí a gente eles não investem no mercado financeiro porque o departamento de finanças está desorganizado. Ele entende do negócio, por exemplo, vamos dar um exemplo qualquer aqui, o cara tem um negócio de, sei lá, eventos corporativos. O cara entende de evento corporativo, ele não entende de negócio. Então, o negócio dele está desorganizado. Aí ele não vai ter programa sucessório, ele não vai ter um programa de investimento, ele não vai ter um monte de coisa, porque ele não entende disso, ele entende de evento. Correto. E tá certo. E a empresa está desorganizada, aí que a gente tem que entrar para organizar o negócio dele, resolver o problema que ele tem. E às vezes não sobra dinheiro porque está desorganizado, porque caixa tem, faturamento tem. Mas ele não consegue fazer o negócio dar lucro porque está desorganizado. Ele não sabe para onde o dinheiro está indo. Ele não sabe onde ele está gastando. E aí é uma visão que aí entra a questão do cliente centralizador, ok? E vamos lá. Se eu pego um cliente desse, eu viro para ele e falo assim, continua, você está certo, continua fazendo. Você é especialista em fazer o evento, continua lá, mas deixa que daqui para trás eu cuido. Vai se arriscar, vai ganhar dinheiro, que aqui a gente administra. Aqui eu gerencio o risco. Passo o bastão da frente para trás. Ele vai continuar. Ganhar dinheiro. Se deixar isso claro para o empresário, para o médico, ou seja lá quem for, né, fica muito mais fácil da gente fazer essa parceria com ele. Perfeito.
ele tem que ter essa clareza que o negócio dele está desorganizado e que a gente está ali para resolver isso. Correto. Então, e aí, você foi perfeito, né? É o Maurício? Sim, sou Bom, eu. valeu, Maurício. Tô bom de reconhecer as vozes, hein? Então, o cliente médico, ele tem algumas nuances. Lembra? A gente segmenta os clientes, né? Então, aqui eu trouxe do empresário. E o cliente médico, ele tem alguns pontos. Na sua grande maioria, não vou generalizar, mas na sua grande maioria, o cliente médico, ele já vem de uma estrutura familiar mais organizada. Às vezes o cliente médico é filho desse nosso cliente. Que aí entra um ponto do nosso cliente guerreiro. Ele não forma sucessor. O nosso cliente guerreiro, há alguns anos atrás, ele formava advogados, engenheiros, médicos. Entendem? Então, cai naquilo que eu falei. O cara entende de medicina, ele é um baita de um médico. Ele não entende de administração de clínica. Ele pode ter uma clínica, ele pode ser dono de um hospital gigantesco, que ele tem todo o know-how em relação à medicina, mas em relação a negócio ele não tem. E tá certo. E, de novo, é isso que ele fala assim, velho, eu não tô aqui para te ensinar, eu não quero te ensinar a parte financeira, eu tô aqui para executar. Exato. Nós não somos consultores, nós somos advisors, nós somos gestores. A gente assume o bastão, seja do empresário ou do médico, quando fala do patrimônio, né? Então, esse cliente médico, o perfil dele ele é um grande gerador de caixa. Ele não tem patrimônio desorganizado, ele sequer constrói patrimônio. Você vai ver médicos que ganham 100, 150 mil, ele tem um baita do imóvel, um baita de um carrão e está endividado. Porque o filho estuda na melhor escola, está sempre lá nos melhores blá, 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 blá. Então, aí entra que ele é desorganizado. Que aí entra, né, o nosso papel com o time do BPO fazer, peraí, deixa que eu executo as suas finanças. Numa relação o nosso cliente médico, ele é o presidente da empresa. Nós somos os diretores financeiros. Para quem já atuou no mercado, numa empresa, no ramo corporativo, né, já acompanhou uma reunião de CEO e CFO, o papo é muito simples. O CFO é o único, normalmente, que consegue bater de frente com o CEO. Por quê? Ele tem que falar assim, tá aqui o orçamento. Você só pode gastar tanto. Não mais do que isso. Tem que pedir bênção. E para o médico, o nosso papel é muito claro. Assim, olha, se você quer que eu organize, a nossa relação é muito simples. Eu, no final do mês, eu tenho que fazer a sua empresa crescer, desenvolver, você tem que reinvestir, tem que organizar suas contas, tem que crescer. Mas as vendas, né, você, gerador de caixa, não está suportando. Então, tem dois caminhos. Ou você ganha mais dinheiro, porque vai ter mais tempo, eu vou administrar, ou a gente vai iniciar um plano de redução de custos. Em 90 dias, em 6 meses, a gente vai reduzir em 20 e poucos por cento, em 30 e poucos por cento. Porque esse recurso eu vou crescer do seu patrimônio. Eu irei reinvestir. Joia? Então, tá claro essa questão da persona dos nossos clientes? Sim, tudo certo, tudo certo. Aqui eu esmiucei para vocês o que é, né? Ele não herdou nada, é o famoso que faz acontecer, o cara que acorda cedo, resolve, blá, blá, blá. Então, aqui tá só colocando alguns pontos para ampliar, tá bom? Para trazer mais soluções. Então, é o cara que ele construiu tudo, mas ele está deixando o destino decidir como será destruído. A frase é essa, tá? Ele construiu, mas como ele não está se importando, aí essa frase para aquele cliente, eu não ligo. Então você fala assim, parabéns, você construiu e está deixando na mão do destino como é que ele vai destruir. Você pode não se importar com sua família, mas se importa com o que você construiu, que é o seu sangue que está ali, é o seu suor. Quer resolver em vida? Vamos resolver em vida. Joia? Quais são as dores, né, invisível desse cliente? Adriano, mas por que dor invisível? Porque não está inerente para ele. Não é aquela coisa que você fala assim para ele, qual que é o seu problema? Normalmente ele vai puxar um problema mais claro. Meu problema é processo. Meu problema, ele não vai falar isso. Meu problema é caixa. Meu problema tá faltando vender mais. Então aqui,
é trazer para ele e mostrar, cara, existe insegurança jurídica? Sim. Risco de processo? Fato. Seja de um fornecedor, seja de um funcionário, seja de um cliente. Fisco. O problema fiscal hoje em dia, a gente está dando cadeia. Sócio. Ah, André, mas como sócio? Um bom acordo de acionistas evita qualquer problema. Governança. Patrimônio na pessoa física e exposto. Ah, e como exposto? Se o empresário não toma risco, ele não ganha dinheiro. Só que risco, né, rentabilidade e risco caminham juntos, certo? Né? A galera do mercado financeiro sabe bem disso. Quero mais rentabilidade, eu vou assumir mais risco. Só que enquanto ele assume risco, quando a gente assume risco, a gente fica exposto. Qual que é o nosso papel? É virar para ele e falar assim, cara, eu não estou aqui para falar para você não tomar risco. Pelo contrário, eu vou te incentivar. Porque eu sou o seu shield, o seu escudo, para que você possa tomar risco. Eu vou virar para você e falar assim, assume risco, porque o seu patrimônio está protegido aqui. Esse é o nosso papel. Empresas sem governança, tudo centralizado, sem um controle, aquela bagunça, puta, aquela briga de sociedade, porque não está claro a posição de cada um. A mistura famosa de CPF e CNPJ, previdência ou seguros mal feitos ou sequer ausentes. E sucessão familiar inexistente ou perigosa. Ah, vai colocar lá qualquer Zé Ruela, o filho que ele acha que tem que ser, só que o filho não está preparado. Mais de uma vez já aconteceu que o cliente, tem um caso muito legal, era uma usina, o cliente batia no pé, não, porque é o meu filho mais velho que vai assumir, blá, 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 aí o Christian fez a avaliação. O Christian e o Rica, né? O Christian fez o perfil e o Rica foi, e o Zé, né? Na época também, o Rica, não, desculpa, o Zé, estava lá no dia a dia e falou assim, cara, não é ele, é a sua filha mais nova. Esse homem quase teve um infarto quando falou que não era o filho, que não era o primogênito, era a filha, e a mais nova ainda. Era ela quem estava preparada. E mesmo assim ele teimou, mas 6 meses depois ele tirou o filho e colocou a menina. Hoje é uma baita de uma empresa. Tem um ponto legal também, quando a gente fez a pesquisa de satisfação, acho que alguém colocou lá, né? Ah, mas a gente queria saber o nome de cliente, essas coisas. Para quem passou pelo processo, a primeira coisa que a gente faz, gente, é NDA, porque a gente aprofunda muita coisa do cliente, tá? A gente descobre muita coisa, assim, né? Não dá nem para falar o que a gente aprofunda, mas às vezes caso extraconjugal, filhos, é muita coisa. Então a gente assina um acordo de confidencialidade. E todos os nossos treinamentos são gravados e vai para o YouTube. Eu não sei se o João está aqui ainda, mas o João tem um caso, um cliente, ele fechou conosco, né? Tá assinando um contrato, porque ele entrou no YouTube, viu o treinamento nosso, viu a gente falando aqui, né, o que a gente se propõe, e ele falou assim, eu fechei pelo caso do treinamento. Como você está me ensinando os seus consultores a fazer dessa forma, se você quer ensinar o seu consultor, quer dizer que para o cliente você quer entregar isso de verdade. E foi sem querer. E foi sem querer, é verdade. Desde então, aí sim, por querer, eu deixei o YouTube aberto, viu? Pode quiser quem ir lá... acessar, né, ver lá, tá tudo lá, a gente apontar, né. Então, vamos lá, um ponto muito importante, o cliente, ele não sabe nomear a dor dele. Quem tem que descobrir somos nós. É nosso papel, mas não é aquela coisa, você está aqui, a gente só tem que fazer as perguntas certas. Para isso existe o processo de 6 passos. O cliente ele vai descobrir sozinho, não vai precisar de técnica de influência, técnica de abordagem, e essa e aquilo, e blá, 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 e blá, blá, blá. Zero. É só fazer as perguntas para mostrar isso para ele. Joia? Um ponto importante, né? Alguns já viram esse gráfico. Olha o tamanho. Estima, isso aqui é uma estimativa, tá? É de acordo com uma Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e dessa ONG aqui, desse iceberg aqui.
Esses clientes de alto patrimônio e baixa liquidez, e quando eu falo de liquidez, eu falo de investimentos, tá? Que é onde o mercado financeiro coloca como ticket de entrada. Nós temos muito mais clientes do que os clientes de ultra liquidez. Então, com liquidez acima de 10 milhões. Aqui, eu coloquei pouca ou nenhuma concorrência. Porque tem algumas galera aí vendendo também, mas no final do dia não entrega, mas estão vendendo. Aí ok. Aí estamos na feira ali, né? Todo mundo tá gritando a mesma coisa. Então, é um horizonte muito grande. E, de novo, tudo isso que eu falei aqui, você vai falar assim, poxa, Edrei, você tá falando ali de uma empresinha pequenininha. Não. São empresas que às vezes faturam 100 milhões por ano, 200 milhões, 300 milhões. O que fatura 20 milhões, com certeza ele precisa. Mas são empresas de 300 milhões ano, às vezes até mais, que está centralizado, patrimônio desorganizado, tudo no nome do dono, não tem caixa. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, nós temos clientes com um patrimônio de bilhão e não tem R$1 milhão investidos. Tinha, né, pelo menos. Ele é um caso legal, porque assim, ele fez a gente até aumentar a nossa tabela. Porque assim, eu brinco, cada machadada no chão saltava a mandioca, porque, pelo amor de Deus, quando mais a gente cavucava patrimônio, a gente achava. Então, não se apeguem, tipo, eu vou então no pequeno, é pequeno e médio. Joia? E aqui um ponto importante. A dinâmica da constante comunicação. O time inteiro está sempre se comunicando. A gente vai conversar isso mais para frente, né? Depois a gente vai abrir, você vai ter mais para frente tem um outro treinamento sobre isso. Mas a ideia é fazer o cliente participar desse círculo. Inclusive na parte de storytelling, a gente vai fazer a referência ao time de futebol. Alguns já ouviram. Mas quem gerencia o time dele hoje? É ele. O time não se comunica. Aqui não. Todo mundo de mãos dadas, acompanhando, num ciclo. Toda a informação do jurídico passa por todo mundo vê ao mesmo tempo, e a decisão é tomada em conjunto. Vocês vão ver depois, quando vocês colocam o primeiro cliente, vocês vão receber o link para acompanhar no sistema. Aí tá lá, toda a decisão, você vai ver lá, o Leandro comentou algo, ele abre para todo mundo já ir olhando e comentando também, trazendo a informação. Porque todo mundo ali tem uma visão do patrimônio. Vocês entendem? Não é que todo mundo entende de tudo aqui. Não. O Leandro, a Karina, o Rica, o Zé e quem vai, todos eles, cada um domina o seu percentual, a sua parte. Mas, às vezes, pelo jurídico aqui, é uma visão que o conselheiro ou a governança tem outra. Por exemplo, governança, o jurídico vai montar uma estrutura patrimonial. Edrei, mas o que tem a ver? A forma como ele vai fazer a sucessão da empresa afeta a estrutura patrimonial. Sabiam disso? Se ele vai nomear o filho, ele vai dar equity para o filho. E se ele vai organizar o patrimônio, ele tem que equilibrar. Ele vai dar algum filho vai receber um pouco mais de equity na empresa, o outro vai receber mais imóveis. Automaticamente afeta a contabilidade. Automaticamente esse cliente tem dúvida. Será que é o meu filho? Será que eu nomeio ele? Será que eu realmente preparei ele? O Christian aqui, como é que eu tomo decisão? Identificar, né, para esse cliente. Qual que é o processo decisório dele? O que ele analisa? Onde é o gap dele, mental, para tomada de decisão, para performance? Tudo isso se comunicando. E não é uma comunicação aleatória. É intrínseca, é amarrada. Não é uma comunicação qualquer. Então eu tenho conselheiro, eu tenho jurídico, mas se conecta por... Não. É enraizado isso. Que a gente vai na raiz. A ideia, então, do time, de ser integrado, é ter a dinâmica da constante comunicação. E se alguém perguntar para a gente qual é o objetivo macro do nosso modelo de gestão de patrimônio, é ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão. Ou, às vezes, até tomar a decisão por ele.
seja no patrimônio familiar, empresarial, ou pessoal, é entregar para ele eficiência, eficácia, crescimento e proteção patrimonial. Aí depois aqui a lógica do time de futebol, eu não vou falar da lógica do time de futebol, que eu vou falar isso no storytelling. Então, de novo, qual que é a nossa proposta de valor? Uma experiência de Family Office, nos seus 3 níveis. De novo, a gente vai ter um curso de Family Office também. Family Office no Brasil só atua estratégico e tático. O que é estratégico? Ele imagina, o cliente precisa de uma holding. Nesse modelo. Tático, eu vou executar? Não, é gerenciamento, eu delego. Então, no tático, ele vai subcontratar um escritório de advocacia, que é o operacional. Mas será que esse escritório tem um conceito, tem a know-how? Não, ele só está pegando o que ele está dizendo. Sempre vai ter falhas. Por isso que a gente vai de ponta a ponta. A gente desenha, acompanha a execução e executa. Esse é um ponto importante. Eu falo assim, mas eu já tenho um Family Office. Ótimo. Eu sou a sua entrega operacional. Porque eu entendo da experiência de Family Office. Tem clientes que são Family Office que utilizam o nosso serviço. Um ponto importante, a visão holística. Edrei, por que isso é importante? Olhar de forma completa para o patrimônio empresarial, pessoal e familiar. Eu a gente pegou algumas estruturas, né? Poxa, blindamos o patrimônio do cliente. Foi tão bem blindado que nem a empresa conseguia acessar. Porque lembra, o que sustenta a família? A empresa. Se a família sustenta a empresa, tem algo errado. Mas também não pode, né, a família sugar a empresa. Né? Tipo, a empresa pobre e família rica. Não é isso. Mas a galinha dos ovos de ouro, quem mantém a família ali, é a empresa. Tem que ter comunicação. Não é aquela coisa, vou blindar seu patrimônio porque esse empresário, ele vai precisar de crédito. Aí você blinda tão bem que ele não consegue mais pegar aquele imóvel para alavancar, para fazer um home equity lá, para injetar na empresa dele. Que a holding está blindada com 10 mil negócios, ninguém consegue acessar nada. Sabe por quê? O cara não tem visão empresarial. Ele só olha para a família. Vou proteger, mas espera aí, e o negócio? Entende? Governança familiar. Ensinar a família que ela apesar da família, né, ser beneficiária, mas a família tem que servir a empresa. Senão a empresa não vai. O esforço da família é para ter uma boa empresa. E não brigas. Aí entra o papel da nossa governança familiar. Harmonia, né? Que eu acabei adiantando agora. Saber se comunicar a estrutura. Vários profissionais ao mesmo tempo. Então, como um resumo, governança, proteção e a experiência de Family Office. Edrei, a Nila é um Family Office? Não. A gente vai aprender isso. Family Office, no singular, só atende uma única família. Se vocês verem algum escritório de investimento, assim, eu sou um Family Office, esquece, ele está se enganando, ele nem sabe do que é um Family Office de verdade. Sai correndo. Family Office é uma única família. Ponto. Família Gerdau, a família Itaú, que é junto com a Moreira Salles, e assim vai um monte. Eu atendo mais de uma família. Eu sou um multi-family office. E uma característica importante de multi-family office e family office. Eu não tenho bandeira. Mas é o meu escritório XPTO, ele é multi-family office. Esquece. Se ele está atrelado a uma corretora, um banco, alguma coisa assim, esquece. Ele não tem mais independência. Joia? Então, nós não somos um family office. Nós recriamos ou criamos uma experiência de family office. Nós somos uma gestora de patrimônio integrado. É isso que faz a gente ser diferente. Eu não sou um private banking, não sou uma consultoria, somos uma gestora de patrimônio integrado. Joia? Só aqui para dar umas características para vocês, né? O patrimônio que a gente analisa, o mínimo, pelo menos 10 milhões, tá? Patrimônio total para o empresário. Então, quando o cliente vai se tornar, poxa, Edrei, mas eu não sei quanto ele tem de patrimônio. Não se preocupa, coloca ele na esteira.
Vamos fazer entrevista, aprende também, testa esse cliente e testa você também para você saber como é que funciona o nosso processo de 6 passos. A gente vai falar sobre vendas mais para frente, mas quando a gente instaura esses 6 passos, a gente melhora nosso fechamento e o índice de cancelamento. Para quem trabalha com vendas, o nosso índice de fechamento é de 60%, 65%. Quer dizer que cada 10 clientes a gente fecha quase 7. Gente, isso é um número absurdo, é quase mentiroso quando se a gente for fazer um treinamento de vendas para um terceiro que não ouve, o cara vai falar assim, esses caras são mentirosos. Mas graças ao nosso processo que é analítico, educativo e tenta aprofundar e descobrir realmente o que o cliente quer. É uma venda consultiva. Eu nem falo que é venda, é um processo de entrevista mútua, que a gente vai ter um treinamento sobre isso. Joia? Então, aqui, tabela patrimonial, a gente já falou sobre tributária, aqui é como é que a gente fornece ali no detalhe, é muito mais o título do negócio do que do serviço. O Nila Doctors, lembra, o cliente médico, ele não tem a mesma dinâmica patrimonial que o empresário. O médico, ele não constrói um monte de patrimônio, ele ganha muito dinheiro, mas gasta na mesma velocidade. Então, ele não precisa de tanto jurídico, ele precisa de suporte financeiro. Ele precisa do BPO financeiro, ele não quer alguém para educar ele, para fazer planilha. Nem a gente tem saco para isso, quanto mais um cara que não foi para o lado financeiro, foi para a medicina, não é exatas, né, é saúde. Então, o que a gente fornece para ele? O objetivo é o mesmo, né? A experiência de family office, a gestão patrimonial integrada, mas com ferramentas diferentes. Para o médico é BPO financeiro, controladoria, pagadoria, obrigações fiscais, legais, até o RH, cobrança, emissão das notas. A gente assume 100% dessas finanças, seja da casa dele, ou seja do consultório da pequena clínica. Fornece toda a contabilidade, né? Se eu faço financeiro, tem que fazer toda a contabilidade. Fazemos a proteção civil dele com o nosso sistema de proteção de processos. Ah, é um seguro? Não. Se o nosso cliente médico toma um processo por erro médico, ele não precisa de advogado. Vamos defender ele até em última instância. 0 custo no horário advocatício, ele só paga custo judicial. Mas o custo dele, aí o que eu estou fazendo com isso? Protegendo o patrimônio, porque pagar advogado para fazer processo por erro médico é gigante, é um baita de um custo. A gente absorve isso dentro da mensalidade, ele não paga 1 centavo a mais. E daí se ele tomar 4 processos no ano, primeira coisa que a gente vai fazer é convencer ele a trocar de profissão, mas depois é assumir os processos. Tem alguém aí? Tudo certo. Porque depois eu fiquei 2 horas em reunião e descobri que não tinha ninguém. Então, e se por acaso a gente tomar um bloqueio em primeira instância ou perder a causa, a gente protege o patrimônio dele com até R$500 mil. A gente tem a nossa pólice aqui. Joia? E dentro de 3 pacotes. Se o problema dele ele é gerador de caixa, eu não vou olhar tamanho de patrimônio, eu vou olhar pacotes de serviços. Um clássico, um premium que eu forneço tudo isso que eu falei com um pouco mais de consultoria jurídica, porque o cliente do premium, ele já tem um consultório, já tem uma pequena sociedade ali, então a gente fornece uma consultoria tributária, sucessória, mas aí é consultoria, eu não sou o jurídico dele. O jurídico completo é o Wealth, que aí é tudo que eu falei para o empresário, soma-se o seguro, né, o sistema de proteção, junto com a parte de BPO financeiro. Aqui o Wealth é uma ferramenta, é um Mega Blaster Ultra, que é para esse médico. E quem que é o cliente aqui? Lembra que eu falei que o médico, ele é, na sua grande maioria, né, o nosso cliente guerreiro, o empresário formou médicos, engenheiros e advogados, essas coisas no passado? Vocês vão ver que existem muito médico que é herdeiro, herda fazenda, herda indústria, herda uma empresa. Andrei, ali em relação aos médicos, é algo comum entre os médicos a constituição de holdings patrimoniais? Então, existe, vamos lá, né, pelo viés, tá? Existe profissional bom e ruim em todos os ramos da sociedade, e não só no Brasil, como em todo o mundo, e acho que até fora do mundo. Dentro desse ponto, fazendo essa abertura de aspas com você, é comum sim para aqueles vendedores de holding tá pouco se lixando para o cliente. Para quem abre o Instagram hoje em dia, tá na moda. Curso de holding,
né? Advogado vendendo curso para advogado e para empurrar holding, né? Ganhe mais holding do que com processo. Então, é comum sim, porque tá na moda. Médico é um... como é que eu vou falar isso? Porque tá gravado, né? Imagina numa selva onde só tem predador e o único bichinho que come capim é o médico. Então, o que acontece nesse ponto? Ele vai muito na onda. Se um amigo dele que fez sentido ter uma holding, ele falou, eu tenho uma holding, automaticamente ele vai querer também. E assim vai. Então, um lado bom que você pode virar, usando para esse lado do médico, fala assim, eu tenho minha gestão de patrimônio que me atua como um family office. Aí é questão de venda, tá? Eu tenho meu family office. Tem, nós fornecemos essa experiência para ele. Mas nós não somos. Joia? Para ele é como se fosse. Mas nossa estrutura é gestão de patrimônio integrado. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou só enrolei. Não, tudo certo, é isso aí. Aqui é o time, depois esse material eu vou mandar para vocês, né? Quem pediram para a gente colocar mais, né? Quem são as pessoas. Então, porque parece muito eu e João, é porque a gente fica na frente comercial. Então, mas tem um time técnico, a gente vai começar a ter, até a Tauana, quem pediu, não sei se ela está aí, para a gente ter mais os treinamentos técnicos, né? Mas não aquela parte técnica chata, mas aquele técnico para dar corpo para a gente falar com o cliente, né? Que isso é importante também, né? Saber falar. Então, a gente vai trazer isso mais vezes, aí tá programando isso, até para não ficar algo pesado, porque a gente vai ter a trilha agora, nas próximas 3 semanas, mas depois vai ter o bate-papo de novo com o Leandro, com a Karina. A Karina é uma contadora fora da curva, é que não dá para falar, né, os clientes, mas sabe assim, ó, imposto de renda de 200 a 300 páginas, tá? Domina. Então, tem o João Páscoa, o João a gente achou... João, você tá aí? Não, o João foi embora. Tô aqui. Então tá bom. O João, eu tava passando ali na... Como é que chama a rua principal de Zurique lá, que eu esqueci o nome? Onde tá os bancos? João, não sei. Zurique, não sei. O João tava caído lá, né? Eu tô em Genebra. Em Genebra, desculpa, não é Zurique. Tava caído ali, e aí eu falei assim, vem cá, vou te ajudar, te dar coisa. Ele tinha acabado de sair ali do banco, tava caído lá pedindo esmola. Então, tem a Tati, que cuida da parte de governança familiar, tem o Rica, tem um know-how. O Rica, ele é o único profissional de governança no Brasil que é doutor em governança. Ele é PhD no negócio. O Christian, para quem já teve contato com ele, é um ninja também, nossa, demais. Eu trato com o Christian desde 2018, tá? Trato assim, né? Ele é o meu terapeuta de performance. Nossos conselheiros, então o Rica também faz parte do conselho, a Fernanda, que cuida da nossa parte de compliance, o Rui, que ele vem dessa experiência, né? Ede, como é que vocês conseguem fazer toda a pagadoria com mais de 300? Vem tudo pelo Rui, que a gente absorve, né? Faz parte da nossa sociedade, a estrutura dele, que tem mais de 500 funcionários, que agora faz parte da nossa estrutura, tá? O Zé, também, que é o conselheiro, e o Zé, ele é o presidente do nosso conselho, e é que ele também dá o apoio para os clientes. Aqui a faixa patrimonial, depois que vocês olharem, eu coloquei a comissão do lado só para ativar e aguçar a vontade de vocês. Aqui é o processo de vendas, tá? Aqui está resumido, que é o título de cada uma, para vocês entenderem como é que é. A gente vai ter um treinamento só disso, a gente vai esmiuçar reunião por reunião. Joia? A nossa sigla, isso é muito importante. Podem usar à vontade, né? Pedem depois o logo para a Mari, para vocês colocarem lá no LinkedIn, colocarem no Instagram, se for usar, TikTok, alguma coisa assim, né? IWA, daqui a pouco vai sair o registro disso, só quem é Nila vai poder usar. André, ali a penúltima, o slide que você mostrou seria das plataformas, das tabelas de preço, né? Um antes desse. Esse aqui? Isso, é. Isso aí. Aqui é a faixa de patrimônio e a mensalidade. Boa, certinho. Então, aqui, né, são os 6 passos, né, como é que a gente desenvolve isso, né, o que a gente aborda em cada reunião. Cada reunião tem que ter no máximo de 10 em 10 dias, o prazo máximo pode acontecer antes, mas não pode ultrapassar os 10 dias. Às vezes ultrapassar um dia, ok, mas se ultrapassar muito também a gente volta um passo. Todas as reuniões têm um sistema de ata que acompanha, que gera o relatório para o cliente, e ele recebe em até 48 horas, tá?
você e o cliente, né? Você recebe e você encaminha para o cliente. De novo, a nossa sigla, então podem usar, daqui a pouco ela vai ficar bem famosa, a gente vai começar a impulsionar isso, e vai começar a ter muita campanha de mostrar a importância de quem tem essa sigla. Então, como se fosse um selo de qualidade, tá? Vamos dizer assim. Mas é questão do marketing, isso eles desenvolvem. Joia? Deixa eu interromper aqui, deixa eu ver se eu bati minha meta. Não, eu não bati a meta. Deixa eu ver se está todo mundo aqui ainda. Ah, caíram 2 soldados no meio do caminho, mas faz parte. Ah, a Tawana tá aí, ó. Tô aqui. Tava com o microfone desligado na hora que você falou. Ainda bem que eu não falei mal, né? Tá vendo? Não tava ouvindo. Eu diria Ariano Suassuna. Gente, é muito errado falar mal das pessoas na frente delas, tá? Constrange quem fala, constrange quem ouve. É muito melhor falar por trás, tá? Então, espera a pessoa ir embora, aí a gente pode falar mal tranquilamente. Joia? Alguma dúvida? Nossa, eu falei isso enquanto estava a gravação, a Mari me mata. Então, deixa eu interromper aqui a gravação e a gente pode tirar. Alguma dúvida que caso vocês queiram acrescentar, trazer algum ponto diferente? Tá claro para vocês isso? Né, o que a missão hoje era trazer essa clareza da parte filosófica da solução e um pouco da execução também prática dela. Bati a meta? Só do tempo que não. Foi bem claro. Obrigado, Ingrid. Tawana. Tudo certo. Ale. Paulo. O Rogério. Boa, meu amigo. Maurício. Eu vou, quando for liberado esse vídeo no YouTube, eu vou salvar e mandar para um lead que eu tive reunião essa semana. Porque a gente falando é uma coisa. A gente não consegue falar tudo na reunião, não consegue explicar completamente. Hoje eu já mandei o vídeo da reunião que a gente teve com o Charles, para ele entender melhor como funcionam os dividendos sintéticos. Boa. Mas isso tem tudo também uma técnica que a gente vai aprender na parte de storytelling. Existe um modo, uma forma da gente trazer esses pontos para o cliente e colocar. Lembra, nosso papel não é vender, nós não somos vendedores. Nosso único desafio é colocar o cliente na primeira reunião. E isso a gente tem um modo operandi, né, vamos dizer assim, modus operandi, de trazer isso com clareza, com objetividade, para o cliente estar muito ciente de que ele vai iniciar esse processo. Oi, Edrei, deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum material se o cliente pedir? Tem. Se você olhar lá no WhatsApp, na descrição lá do grupo, tem um link. Lá deve ter um monte de material lá. E aí, quando você for na parte de gestão de patrimônio, tem a lâmina para empresário e tem a lâmina para médico. Ah, tá. Tá, joia. Vou dar uma olhadinha lá. Tem lá, tipo, o que a gente pode resolver no dia a dia, tentar trazer alguma coisa de prática para ele. Sim. Tá, joia. Vou dar uma olhadinha lá. Vou interromper a gravação, quero agradecer a presença de todos por mais esse papo. Vejo vocês novamente na quinta-feira. Peraí que eu tô só agora terminando a gravação. E aí, essa é a primeira de 1 de 7 passos. E aí a gente vai desenvolvendo. Quem tiver dúvida pode chamar, fica à vontade. Tem eu, tem o João, para a gente poder conversar, tá bom? Obrigada.